Com a confirmação de 34.516 novos casos, o Brasil passou de 6 milhões de diagnósticos de Covid. O total é de 6.017.605. Desde o início da pandemia, 168.662 pessoas morreram comprovadamente da doença no país. Os alertas aparecem por todos os lados. Aumento no número de casos confirmados, internações em ritmo acelerado, elevação da média móvel de mortes e tendência de aumento da contaminação em diferentes estados do país. Tudo isso depois de semanas seguidas de notícias promissoras, que indicavam a perda de força da pandemia e permitiram a retomada de uma série de atividades. Os bares e restaurantes de Salvador puderam reabrir as portas há pouco mais de um mês. Os clientes começaram a voltar aos poucos. Por isso mesmo, o setor não conseguiu ainda recuperar nem a metade do faturamento que tinha antes da pandemia. Para os especialistas, a pandemia ganhou força porque encontrou aliados. As aglomerações e o desrespeito à orientação para o uso de máscaras. Como consequência, novas medidas de flexibilização relevantes, como a retomada das aulas em escolas públicas de educação infantil e fundamental, foram deixadas para depois. A rotina dos hospitais, que já contavam com um número menor de leitos para pacientes de Covid, também foi impactada. No Rio de Janeiro, a Prefeitura da capital e o governo do estado anunciaram a abertura de novos leitos para pacientes com Covid-19. As internações têm subido e a ocupação das UTIs está acima dos 80%. Muito se fala na segunda onda do novo coronavírus, mas será que a primeira já terminou? Efetivamente, em que momento da pandemia estamos agora? O que pode se projetar para as próximas semanas? Quais países servem de referência para a comparação com o Brasil? E hoje, qual é o cenário nessas nações? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com o epidemiologista Wanderson de Oliveira, ex-secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Fique com a gente. Dr. Wanderson de Oliveira, muito se fala de uma segunda onda, né? Não só no Brasil, em vários países. Agora, por aqui, não necessariamente a gente saiu da primeira onda. Em relação a essa pandemia de Covid-19, em que lugar a gente está nesse momento? Nós estamos numa fase que eu diria transitória para um período de ascensão, mas não estamos ainda nesta fase de ascensão. Temos observado ao longo das últimas semanas um aumento em algumas cidades, em alguns estados, que, na minha opinião, ainda tem uma relação muito grande com os feriados recentes que tivemos, com as medidas de flexibilização, relaxamento da sociedade e principalmente pela questão eleitoral dos municípios. Então, ainda é muito prematuro a gente afirmar que estamos subindo também. Assim. Agora, a segunda onda, com certeza, não estamos. Doutor, o senhor acha que é possível evitar um repique ou um rebote aí nas próximas semanas e com que medidas? Qual o papel da sociedade e das diferentes esferas de governo nesse momento? É possível, sim, evitar, é possível reduzir. É importante, primeiro, partirmos da premissa que a pandemia não acabou. O vírus está circulando, nós temos várias pessoas que ainda não foram afetadas pelo coronavírus. 26% é a taxa de pessoas infectadas. Isso significa 1 em cada 4 paulistanos, ou seja, moradores da cidade. Então, não podemos relaxar em hipótese alguma. No entanto, para que a gente possa conciliar um retorno de atividades, como muitos querem, né? Ninguém está querendo permanecer em casa, as pessoas estão querendo conviver, é natural, mas para isso acontecer, a gente precisa utilizar as máscaras, fazer distanciamento social, os governos precisam aumentar a testagem, nós precisamos evitar aglomerações para que as conquistas das últimas semanas, dos últimos meses, né, desta redução, sejam prolongadas, porque a gente sabe que na Europa, nos Estados Unidos, nos países que estão no hemisfério norte,
estão entrando no período mais frio, na estação mais fria, né? Estão saindo da primavera, do outono, entrando no inverno. Eles passaram recentemente pelo verão, conseguiram abrir muitas atividades, e em alguns lugares estão tendo que aumentar a restrição. Também é temporário, mas obviamente causa desconforto. Então é fundamental, se nós quisermos manter as conquistas, utilizar máscara, assim como a gente utiliza cinto de segurança para entrar no carro. Só para a gente entender um pouco mais sobre essa questão de primeira onda, segunda onda, né? O que caracterizaria uma segunda onda, tal como ocorre, por exemplo, na Europa? E o que caracteriza esse movimento? O senhor disse que ainda não dá para dizer que há um aumento na curva, mas a gente vê, como o senhor também já mencionou, pressões em hospitais, número de casos aumentando. Então, de fato, tem um movimento. Onde é que ele se coloca em relação à segunda onda? Perfeito. Esse aumento, se você observar as curvas, tanto do Brasil quanto de outros países, você teve alguns momentos, algumas semanas atrás, que teve aumento. Você teve alguns repiques, são pequenos dentes dentro da curva de casos e também de óbitos. As UTIs não têm boas notícias hoje. O Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, chegou ontem a 100% de ocupação. O Hospital Caridade de Laguna também. Estas oscilações, elas vão ocorrer naturalmente porque nós continuamos com a circulação do vírus. Não existe, Roberto, uma precisão muito grande para você estabelecer e dizer assim, olha, aqui eu tenho uma primeira onda, aqui eu tenho uma segunda onda. O termo onda, ele vem de epidemias de influenza. Ocorreu uma epidemia em 1889, lá no final do século XIX, que durou 4 anos e essa epidemia ela ocorreu em vários ciclos novamente. Assim, ela foi acontecendo como se fossem ondas. Você tem uma onda, um período de maior incidência, maior número de casos, depois você diminui esse número de casos, depois vem um outro momento com maior número de casos. Alguns autores, quem estuda essa parte de vírus respiratórios, como o Marcelo da Infogripe na Fiocruz, Cláudia Codesso, eles consideram que para eu ter uma nova onda, primeiro eu tenho que baixar o nível de casos, o número de casos, em pelo menos 60% em relação ao máximo que eu consegui atingir semanas atrás. Então, a nossa epidemia no Brasil, olhando o país, não olhando estado, porque cada região, cada estado, cada município tem as suas características peculiares da sua transmissão. Mas olhando o país como um todo, nosso período de maior incidência, maior número de casos, considerando a população e a transmissão, foi no final de julho. Então, ali no final de julho, nós tivemos o período mais alto, mais elevado. Então, para que a gente possa considerar uma nova onda, eu tenho que baixar além de 60%, ou seja, mais de 60%, e permanecer em níveis baixos, inferiores a isso, durante 4, 8, 10 semanas consecutivas. Nesse período, você vai ter oscilações. Isso aconteceu em Portugal, aconteceu na Alemanha, aconteceu na Itália, e eles baixaram em níveis, o número de casos por 100 mil habitantes, em alguns lugares chegou a 2 casos por 100 mil habitantes, a 10 casos por 100 mil habitantes. O Brasil, hoje, está em média com 83 casos por 100 mil habitantes. A Itália chegou a 2 casos por 100 mil habitantes. Então faz sentido você considerar que este novo aumento, e aí eles tiveram, no pior momento deles, lá na semana 13, que foi em torno de 28 de março. 889 pessoas perderam a vida num único dia. O número de mortos passou de 10 mil. É o maior do mundo. Eles tiveram, no seu pior momento, 65 casos
por 100 mil habitantes. O Brasil, no seu pior momento, chegou a 150 casos por 100 mil habitantes. Semana passada, a Itália estava com 405 casos por 100 mil habitantes. Ou seja, não tenha dúvida que aí você tem uma segunda onda. Ou seja, você ultrapassou o limite superior do que você tinha tido há semanas atrás e superou e muito, né? Chegou a 405 casos por 100 mil habitantes na Itália. Então, lá não tem dúvida que você teve uma nova onda. Então, ainda estamos num patamar muito elevado. E este aumento que está acontecendo, ele eu imagino, eu espero que ele seja transitório, porque nós tivemos ali na semana 36, em torno de 5 de setembro, um aumento chegando ali em torno de 120 casos por 100 mil habitantes, e antes nós estávamos com cerca de 90 casos por 100 mil habitantes. Então, ocorreram outras oscilações. De fato, temos um aumento. Agora, dizer que este aumento é uma segunda onda, isso com certeza não é. Mas, doutor, o que o senhor acha que vem por aí até o fim do ano? Porque pensando, né, nos eventos, a gente teve eleição na semana passada, muita gente circulando. Próximo fim de semana, de novo, segundo turno, circulação grande em várias cidades. E aí vem mês de dezembro, né, que é aquele mês tradicional das confraternizações, festa da firma. É claro que muita gente vai se resguardar, mas tem gente que já está achando que a vida é normal. Aí vem Natal, Réveillon, viagens de fim de ano. Essa semana mesmo saiu uma pesquisa no Rio de Janeiro mostrando que metade da população do Rio pretende viajar no fim do ano. Dá para acreditar que a gente vai conseguir controlar realmente, doutor? Não, eu não creio que a gente consiga. Com esse cenário traçado por você, é impossível de controlar. O que eu respondi a vocês agora foi o seguinte: se este aumento agora é uma segunda onda ou não. Eu só estou dizendo que, baseado no cenário que eu estou olhando para ele hoje, não é uma segunda onda, ponto. Agora, daí dizer que nós não podemos ter uma recrudescência da transmissão, isso para mim não seria uma segunda onda. A gente vai ter algo similar a isso, ou seja, o aumento superior a 150 casos por 100 mil, em torno disso, em meados de janeiro, vamos lá, final de janeiro. Então, para eu chegar a um limite superior a 150 casos por 100 mil habitantes no Brasil, significa que o meu aumento de casos vai ter que começar efetivamente em dezembro. Isso pode corroborar com as festas de fim de ano, com festas de empresas, como você mencionou, como também Réveillon, formatura de universidades e tal. Então, temos vários eventos que podem ocasionar aglomeração e talvez a gente tenha, infelizmente, por causa dessa conjuntura toda brasileira, uma estabilidade em níveis muito altos, ou seja, essa onda maior, essa subida que a gente enxergou agora, nas últimas 2 semanas, ela não cair tanto, então ela ficar ali oscilando entre 83, 80, 70 casos por 100 mil por semana, aí a gente começar a ter um aumento expressivo lá em 15 de dezembro para frente, chegando a um limite superior ali em janeiro. Eu acho que esse é o cenário mais provável de acontecer. A gente vai ter um desafio muito grande de explicar para as pessoas que mesmo no domicílio, mesmo encontros familiares de primos, tios, irmãos e tal, vai ter que ter um cuidado adicional esse ano. Agora, tem uma notícia boa que, embora a gente tenha um aumento no número de casos, a gente não vê aquele mesmo aumento do número de mortes. Por que isso acontece? Então, isso acontece porque uma epidemia não é um processo linear. A epidemia de agora, de novembro, não é igual à epidemia de março. Em março, quando a doença começou a circular no Brasil, nós não tínhamos o conhecimento que nós temos hoje. Hoje os médicos estão pensando em Covid antes da hora, eles estão pegando os pacientes com quadros menos agravados, e mesmo quando se agrava, quando chega a internar,
A gente sabe, por exemplo, que colocar a pessoa de bruço, aumentar o aporte de oxigênio, o uso de corticoides, o uso de heparina, isso tudo tem diminuído muito a mortalidade, diminuído o tempo de internação, diminuindo o desconforto. E as pessoas, por exemplo, eu não tinha em casa, eu passei a ter oxímetro de pulso, que é aquele aparelhinho para medir o quanto de oxigênio que tem no meu corpo. Então as pessoas estão tendo acesso a essas tecnologias, as máscaras estão mais acessíveis, e nós temos que lembrar também que tem um monte de gente que já pegou Covid, então fica cada vez mais difícil para o vírus encontrar uma pessoa com fatores de risco que podem complicar, como obesidade, cardiopatia. Isso tudo vai depender também, Roberto, da capacidade, Roberto, Carolina, vai depender também da adesão da população a esses cuidados, né? Se a gente começar a ver a população deixando de usar máscara, aglomerando, fazendo festa, achando que a epidemia acabou, a gente pode observar, a gente pode ter de novo quadros muito graves e evolução revertendo isso também em óbitos. Por enquanto, nós não estamos vendo isso, inclusive na Europa, né? Na Europa, a gente teve o pior momento da Europa, aqui no Reino Unido, vou citar um outro exemplo. O Reino Unido, ele teve o pior momento dele lá no início da epidemia no dia 25 de abril, na semana do dia 25 de abril. Eles tiveram 50 casos por 100 mil habitantes. Eles tiveram, desses 50 casos por 100 mil habitantes, 9,3 casos por 100 mil habitantes evoluíram para óbito. Desta vez, eles chegaram agora, há 2 semanas atrás, semana passada, na verdade, 14 de novembro, eles chegaram a 251 casos por 100 mil habitantes em número de casos que pegaram Covid. E destes, 4,2 casos por 100 mil habitantes evoluíram para óbito. Então você vê claramente uma dissociação entre infecção e evolução para o óbito. Isso é resultado de tecnologia, os testes estão mais acessíveis, tem mais testes, as pessoas estão usando mais máscara, então é uma conjunção, não existe um único fator que leva a este padrão. Dr. Wanderson, com quais países o Brasil pode se comparar nesse momento em termos de evolução da pandemia? Eu, inclusive, ouvi uma explicação do senhor, uma apresentação, mostrando que a gente deve se comparar com países do hemisfério sul. O senhor mencionou Austrália, África do Sul, Argentina, Colômbia. Como é que a gente está em relação aos nossos comparáveis? Excelente observação, porque por que eu tenho falado isso? Porque nós estamos entrando no verão, né? Nós estamos na primavera, estamos migrando para o verão, que é um período mais quente, as pessoas ficam menos aglomeradas, diferente da Europa, que eles estão entrando no inverno e ficam muito aglomerados. Então, quais são os países que estão também, como o Brasil, entrando no verão? A África do Sul é um exemplo. A África do Sul teve um aumento no período ali de julho, mas tem observado redução e mantido essa redução ao longo das últimas semanas. A Argentina está numa situação pior do que a gente, eu diria. A Argentina tem, nas últimas 3 semanas atrás, a Argentina atingiu elevados índices de infecção. Digo todas estas coisas para os que são atrapados por la ansiedad de abrir la economía sin medir las consecuencias en la salud y en la vida de la gente. A Colômbia, que é um país que está aqui mais próximo do trópico, né, na região mais tropical, ela tem apresentado aumento também há 2, 3 semanas atrás, depois tem observado queda, por isso que eu tenho falado que é importante a gente observar, porque pode ser que esse aumento seja parecido com aquilo que a Colômbia está vivenciando, né? E o Chile teve um momento até pior do que o Brasil lá no início e vem apresentando padrões proporcionais, né? Lembrando que a população desse país é bem menor que o Brasil. O Brasil, ele tem, a Colômbia, por exemplo, tem características mais próximas do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, e Argentina, Chile, a gente pode comparar mais com o Sul, Sudeste do Brasil. Então, para a gente olhar e entender melhor para onde que nós estamos indo, eu sugiro olharmos para estes países
que estão aqui nessa latitude, né? Inclusive, a Austrália é um grande exemplo para a gente. A Austrália teve alguns locais com muitos surtos, mas mesmo assim, proporcionalmente, nada comparado com o que a gente viveu. Assim. Eles estão numa situação que a população aderiu aos cuidados. Então, temos que entender direito por que alguns países tiveram elevações tão expressivas e outras não. Né? Por que alguns países enfrentaram dificuldades maiores do que outros? Né? Por que o Canadá, que é do lado, colado com os Estados Unidos, não está vivendo a mesma coisa que os Estados Unidos? Tem que ter alguma razão. E esta razão é este padrão que nós devemos buscar, para a gente evitar cometer os mesmos erros que aqueles países cometeram. As empresas Pfizer e BioNTech pediram oficialmente autorização de uso emergencial da vacina anti-Covid nos Estados Unidos. O presidente da Pfizer, Albert Bourla, disse: This is a historic day. Doutor Wanderson, vacina, quando é que a gente pode contar com ela, hein? O que nos aguarda até lá? Olha, vacina, pelas últimas notícias, são muito promissoras todas as manifestações, né? No entanto, a gente precisa lembrar que nenhuma dessas vacinas está pronta, efetivamente. Nós não temos um produto acabado. Eu vi hoje que a empresa americana vai entrar com pedido na agência reguladora dos Estados Unidos, que é similar à Anvisa. Então, eles vão entrar com pedido de celeridade, mas nós estamos já no final do ano. A partir do momento que uma empresa entra, por mais veloz que seja a avaliação, isso não ocorre em menos de 15, 20 dias, né? Então, a gente vai entrar de dezembro para dentro para poder receber a autorização, no caso da vacina americana, que nós não temos opção de compra, nós não temos... o Brasil, enquanto país, não fez acordo de compra dessas vacinas americanas. Então, o que vale para nós é o que está no Butantan, o que está na Fiocruz e o que está no acordo multilateral por meio do projeto de vacina com a Organização Mundial da Saúde. Então, estes 3 cenários, que é o que nos reserva, eu acredito que teremos, sim, no primeiro semestre de 2021. Mas quando do primeiro semestre de 2021? Para mim, na minha opinião, será como campanha de vacinação, não vamos considerar aqui 1 milhão de doses, 5 milhões de doses, porque isso não faz nem cócegas assim, para resolver o problema. Então, para resolver o problema mesmo, é uma campanha massiva de milhões, de 70 milhões, 80 milhões de doses. Lembrando que essas vacinas serão todas em 2 doses e o intervalo entre a primeira e a segunda dose são 14 dias. Então é de uma logística muito complexa. Isso só vai estar disponível enquanto campanha massiva lá no segundo trimestre de 2021. Eu acredito lá final de junho, início de julho praticamente. Então, nós não teremos condições de ter a vacina antes de iniciarmos a sazonalidade no nosso hemisfério. A gente pode ter uma antecipação, nós não sabemos muito bem como vai ser o comportamento do coronavírus no próximo ano, né? Temos período de carnaval, temos os feriados mais prolongados, então não dá para contar com a vacina para antes de junho, julho do ano que vem, enquanto campanha. Possivelmente, teremos um volume menor de vacinas, né, em torno de 10, 15, 20 milhões de doses, para fazer para públicos específicos, profissionais de saúde, profissionais de segurança, possivelmente seriam esses os grupos prioritários num primeiro momento para garantir a resposta, né, para que a gente possa garantir uma resposta equilibrada, mas enquanto isso, eu sinto dizer que nós só temos máscara, álcool em gel e comportamento pessoal e coletivo, evitando aglomerações e evitando transmitir a doença para terceiro.
Dr. Wanderson de Oliveira, ex-secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, epidemiologista. Muito obrigada pela participação. Até a próxima. Muito obrigado, Dr. Wanderson. Uma ótima semana. Muito obrigado, Carolina. Obrigado, Roberto. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu estou à disposição sempre. Muito obrigado. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está disponível também para quem não é assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.